Ele parou o caminhão numa descida, botou um calço de madeira, foi pegar um bolo de aniversário, o caminhão passou pelo calço, caiu dentro da lagoa do açude e acabou tudo. Eu sempre gosto de falar que nenhum sucesso no negócio paga a falência da tua casa. O negócio cresce quando o dono cresce. Exatamente. Não dá para desconectar essas coisas. Não dá para você imaginar que um dono com uma mentalidade medíocre, mentalidade limitada, de escassez, vai conseguir produzir um negócio grande. Lidar com pessoas não dá trabalho. É o nosso trabalho. Fala pra gente, Edgar. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da MinaCast. A MinaCast foi concebida para entrevistar pessoas de alta performance e que têm grande resultado no mundo dos negócios, mas que carregam um princípio muito forte. A base onde Deus é o seu primeiro, onde a família é a base do seu crescimento, para depois se pensar no negócio. Se você é daqueles que só pensa em dinheiro por dinheiro, talvez aqui não seja seu lugar. Mas se você enxerga a vida com um propósito, com base, a MinaCast vai te ajudar a crescer não só o seu negócio, mas a sua vida, com os vários convidados escolhidos a dedo que estarão aqui conosco para viver esse tempo de ideias, de insights, de hacks para poder transformar também a sua vida. E nesse primeiro episódio é com muito carinho que eu trago aqui um grande mentor, um grande líder, um grande amigo. E eu já vou falar um pouquinho dele. Esse cara, ele já foi feirante, já vendeu porco, já vendeu queijo, começou do zero. Sabe o que é o zero? E eu acredito de verdade em gente que constrói negócios assim. Hoje, ele é CEO do Grupo Papadog, CEO da Rede Pés e Patas, pecuarista especialista no gado Tabapuã. Ele criou a maior imersão para donos de negócio na área pet, chamado Foco Pet. Com vocês, recebam Edgar Martins, meu amigo querido. Ô, Léo, prazer estar aqui com você, rapaz. Me sinto honrado de estar aqui nesse primeiro episódio, privilegiado de você estar me dando essa oportunidade para a gente compartilhar com as pessoas que te acompanham a nossa história. Obrigado pelo convite, você sabe o quanto eu admiro a sua caminhada, admiro os seus trabalhos aí na área da parte educacional. Eu fico muito feliz de estar aqui com você. Meu irmão, que alegria estar te recebendo aqui. Alegria, Edgar é um grande amigo, um grande visionário que me inspira muito. E, cara, vamos aprender muito, a galera vai muito aprender junto com você aqui, com a tua história, que é linda. E eu tenho certeza que nem todo mundo conhece a tua história. Então já vou começar te perguntando aqui, Edgar, antes de você encontrar a tua mina de ouro, ou seja, antes do sucesso, quem era o Edgar Martins? Aquele cara lá do início. Olha, eu sou de uma família muito simples, financeiramente falando. É uma família... Tinha 9 pessoas comigo que moravam numa casa de 45 metros quadrados. Eu costumo contar que eu dormia num quarto com mais 4 pessoas, 2 tias, 2 irmãs, uma casa com um banheiro muito pequeno, e ali eu fui vivendo aqueles dias e fui construindo um inconformismo saudável. Eu costumo me auto-nominar dessa forma, e dias após dias acontecia algumas coisas nessa vila que eu morava. Exemplo, água da chuva de um rio que botava para fora, entrava na minha casa. Caramba. Com um pedaço de sofá que vinha junto, um pedaço de geladeira velho, com ratos vivos e mortos, com esgoto. E eu olhava aquilo e não achava normal. Eu falava, eu quero ter uma vida diferente. E eu passei a entender, dentro da caminhada, dentro da jornada, que eu queria construir. O meu futuro era as minhas mudanças de hábito, de mentalidade, principalmente do meu presente. E eu passei a ter atitudes que me levariam a interromper um ciclo no qual eu fui gerado. Passei a empreender muito cedo. Com 10 anos fui estimulado por meu pai a ter uma barraquinha de fogos na porta da minha casa. Olha lá, hein? Só tem que as festas juninas acabavam e depois disso meu negócio acabava junto. E com isso eu passei a fazer feira, vendendo laranja, ovos, queijo, até vender carne de porco, que foi o auge do meu empreendedorismo. Até com 20 anos abri meu primeiro CNPJ e dali construí toda essa jornada. Uau, que incrível, Edgar. Eu sempre gosto de falar, Edgar, que a nossa dor, ela é o motor propulsor para a gente sair do lugar, né? Os inconformados são aqueles que de alguma maneira tiveram uma dor que empurraram ele para se movimentar. Eu acho que quando a vida é muito confortável e você não tem algum motivo para te tirar do zero, você acaba ficando por ali. Pelo contrário, quando a gente vai analisar as pessoas de maior sucesso no mundo, todas elas tiveram alguma dor específica ou algum movimento
que expulsou elas dali por conta do inconformismo, como você falou, né? Amigo, qual foi a primeira dor, pensando já nisso, que mudou a tua mentalidade? Você lembra de algum highlight assim? Cara, passei por isso e isso aqui, cara, me doeu demais. Isso aqui me doeu demais e eu decidi. Sabe aquele ponto da virada? Eu, por exemplo, quando eu passei pela batida do carro, alcoolizado, e tive um encontro com Deus, eu decidi ali que eu não viveria mais aquilo. Teve algum momento da tua vida, assim, uma cena que você se lembre, que assim, cara, chega, basta? Eu costumo falar que a dor do empreendedor e do empresário é igual a dor de cabeça. Ele tem tantas que andam na jornada que, essa eu nunca tinha ouvido, que ele, não. Ele cura uma e daqui a pouco ele tem outra e vai fazendo. E eu, se eu for contar algumas, talvez esse bate-papo nosso não vai ter fim hoje, no dia de hoje. Mas eu tenho algumas coisas que me marcaram muito forte. Exemplo, quando eu estava construindo o meu negócio, onde a logística não era tão exigente como são nos dias, ou é nos dias atuais, eu lembro que nós carregamos todo o produto. O que eu fazia normalmente? Vendia de segunda, terça a sexta e sábado e botava o produto todo em um caminhão antigo que eu tinha. E aí a gente pegava esse produto, vendia, entregava normalmente sábado à tarde, noite, quando não saía muito tarde, ou então no domingo, passava o dia e segunda-feira eu ia comprar produto de novo. A loja amanhecia vazia, porque eu não tinha capital de giro. Meu capital de giro naquela época era um cartão universitário que eu tinha, que eu comprava o produto numa rede de supermercado, levava ele no ônibus, esse produto normalmente, e aí o que eu fazia? E eu lembro disso que com muita clareza, apesar de já se fazer mais de 35 anos, eu pegava esse produto, vendia na loja, tinha que comprar de novo. Só tem que eu não tinha mais limite do cartão. O limite de cartão na moeda de hoje era um valor como fosse um terço de um salário mínimo, por exemplo. E eu pagava o cartão no dia seguinte que eu fiz a compra. No dia seguinte que eu fiz a compra, eu pagava e ligava para a operadora. Eu falei assim, olha só, eu paguei meu cartão 29 dias antes. Você podia, a partir desse ato meu, dessa estratégia minha, você podia aumentar meu limite. Eu fui aumentando meu limite devagarinho. 300, 400, 500, 600, 700 reais, porque eu ajustei uma estratégia para a minha alimentação. Mas aí falando na dor, eu não tinha mais produto nenhum dentro da loja, porque eu tinha carregado tudo, e fui num dia para esse lugar, para essa chácara do meu pai, onde nós guardávamos os caminhões, ou caminhãozinho velho naquela época, e tinha um vale, uma descida e uma subida. E eu vi com uma Unozinha velha que eu tinha com a minha namorada, então minha esposa Alessandra hoje. Ali. A gente veio descendo e eu olhei para dentro do açude lá embaixo e vi duas, parecia disco voador. Eu lembro que eu brinquei com ela, falei, amor, olha disco voador lá dentro. Ela falou, engraçado. E a gente veio descendo. Quando a gente vai acabando de descer esse vale, vem um rapaz que trabalhava comigo dirigindo, com a mão na cabeça, desesperado, 9 horas da noite. Um rapaz novo, não tinha naquela época começando a dirigir, tinha faltando ainda carteira, outras coisas mais. Ele parou o caminhão numa descida, botou um calço de madeira, foi pegar um bolo de aniversário, o caminhão passou pelo calço, caiu dentro da lagoa do açude e acabou tudo. Meu Deus. E aí eu olhei para dentro da loja, carregado com tudo que eu tinha, e o tudo era só um caminhão, mas era tudo que a gente tinha. Toda a ração, caminhão, e a gente olhou, não tinha mais caminhão para entregar, um caminhão, um Fordinho 66, com motor de Mercedes. Caramba. E a gente olhou, a ração também acabou, e aquela hora que você para e fala assim, e agora? Então, existe muitas... E isso acontece até os dias atuais, e eu tenho dito que a dor, ela é comum ao processo. O que você não pode permitir é que a dor te paralise. Porque eu tive muitas oportunidades, até os momentos atuais, de parar, de desistir. Mas quando você tem uma clareza de propósito, uma clareza do teu chamado, você não permite que a dor ela te paralise. Ao contrário, como aconteceu com você. Essa dor serve para virar uma chave, você fala assim, opa, eu tenho que me reinventar, eu tenho que recomeçar, eu tenho que fazer. E ali, quando você viu aquele caminhão com a Lê, qual foi o sentimento que veio? Eu falei, acabou tudo. Acabou tudo. Acabou. Pouco que tinha, acabou. Caramba. Mas Deus, quando nós estamos debaixo de uma direção, quando nós temos clareza no nosso chamado, no nosso propósito, Deus te leva para um lugar de lucidez, de entendimento. Eu consegui no dia de manhã, no domingo de manhã, arrumar um amigo, esse amigo caminha comigo até hoje. Nós paguei um reboque, até para pagar o reboque era difícil naquela época, o reboque puxou o caminhão lá de dentro. A gente botou o caminhão para tentar consertar. Fui conversar com o pessoal que vendia ração para mim. Poxa, aconteceu um acidente, me dá crédito um pouco mais, troca o que você puder para trocar. E as coisas vão se ajustando e vão recomeçando. Então, talvez a grande lição que eu tenho até para quem está nos assistindo, e eu conheço o teu público e sei do teu trabalho de mentorear grandes empresários, é não permitir que a dor nos paralise. Porque ela vai vir.
Eu, até os dias atuais, com mais de 100 CNPJ, mais de 1.300 colaboradores, tem dia que eu acordo com dúvida, com medo, com incerteza, mas a gente não pode permitir que isso nos paralise. Uau, que incrível. Você que está aqui do outro lado, perceba uma coisa. Talvez você esteja vivendo um momento muito difícil, talvez não igual ao do Edgar, mas um momento que talvez você olhe e como o Edgar viu, está lá o disco voador, o caminhão lá afundado na água e você fale que não tem jeito. Agora é hora do teu ponto de inflexão, teu ponto de virada, você entender que é na dor que nós encontramos um propósito para agir e as coisas sempre se ajustam. Então, se você está vivendo um momento de dor, igual o Edgar viveu lá atrás, hoje o Edgar vai falar um pouco dos negócios dele, de tanta coisa que ele criou a partir de resiliência, desafios, vencer momentos como esse, mas o fato é, não deixe esse momento te paralisar. Não deixe uma dor momentânea, que na verdade eu gosto de chamar de oportunidade disfarçada de dor, para você avançar para o próximo nível, assim como Edgar. Edgar, que incrível, irmão. Eu conheço um pouco da tua história, que é incrível, e eu gostaria muito que muitas pessoas tivessem a oportunidade de entender que um pequeno empreendedor é uma pessoa que veio do nada, que passa por tanta coisa, cria negócios fantásticos. Já emendando um pouco, Edgar, você criou muitas empresas, muitos CNPJs, muitos colaboradores. Fala um pouco das tuas empresas, conta um pouco da tua história das tuas empresas, da Papa Dog, da sua distribuidora, conta um pouco, porque as pessoas aqui do outro lado talvez não conheçam tudo que você tem criado a partir disso, depois você foi se tornar pecuarista, tantas outras coisas. Fala um pouquinho para a gente conhecer um hoje pouco mais. Nós trabalhamos como um dos negócios principais no segmento pet, tanto distribuição quanto varejo. A gente começou numa lojinha de 45 metros quadrados, hoje temos uma rede de lojas espalhada por todo o estado, não só no estado, mas também já fora do estado. Temos uma distribuidora que distribuímos marcas há mais de 25 anos e nós temos fornecedores que são verdadeiros parceiros, pessoas que sentam na nossa mesa, que caminham com a gente, que têm nos ajudado, inclusive, a desenvolver esse segmento pet, a exemplo que você falou ainda há pouco. Nós fizemos um grande fórum, encontro pet, de dono para dono, que o objetivo era trazer mentalidade expandida, conscientização, profissionalização no canal. Eu trabalho com transportadora, eu faço alguns transportes próprios e também para terceiros. Eu também estou no agronegócio, a gente trabalha criando uma raça de gado chamada Tabapuã, eu sou vice-presidente nacional. Essa raça é uma raça de corte, eu trabalho com a parte genética dela. Agora nós estamos com esse braço de educação aí, desenvolvendo muito mais, sendo colaborativo com as pessoas que precisam expandir a sua mentalidade, expandir os seus negócios, ajustar situações na sua casa, e a gente está de alguma forma caminhando com essas pessoas e assim a gente tem cumprido aí o nosso propósito, o nosso chamado aí dentro dessas áreas. Edgar, eu tenho uma pergunta aqui, que algumas decisões lá atrás que eu tomei, elas me direcionam muito para eu agir hoje. O que no teu passado ainda influencia as suas decisões de hoje? Quando você olha lá para trás, tem alguma coisa do seu passado que influencia quando você vai tomar uma decisão? Todo o meu passado me influencia na decisão. Eu não permito que o passado tenha nenhum tipo de influência no que diz respeito a trazer coisas que não deveriam estar fazendo parte mais da minha vida e que atrapalhem as minhas decisões. Mas eles servem de currículo de referência. Então eu uso o passado, tanto nas coisas que deram certo, para me servir de balizador, para me continuar trafegando, decidindo, optando, criando estratégia em cima daquilo que deu certo e também das coisas que deu errado, que deram errado, melhor dizendo. Nós temos, nessa caminhada, nessa jornada, nós não acertamos em tudo. E é importante esse recado que você passou para as pessoas que nos acompanham, porque às vezes as pessoas tiveram um trauma, tiveram uma decepção, tiveram um equívoco, contrataram errado, tiveram uma decepção com o sócio e às vezes fica travado no passado e com receio de prosseguir e dar novos passos. Então o passado eu não permito que ele venha fazer parte a nível de atrapalhar o meu presente, muito menos o meu futuro, mas ele serve de referência, de balizador nas minhas decisões em todos os aspectos. Então, todo momento, eu olho historicamente como é que eu lidei com isso e quando eu lidei dessa forma, isso deu certo ou errado. Então, eu uso o passado como referência. E eu acredito que essa é uma boa decisão, mas não permitir que o passado ele venha de alguma forma te travar, te levar para um lugar de inquietude, de ansiedade, de falta de paz, ou de martírio, porque você cometeu um equívoco no passado e aquilo. Não. Nós acreditamos num Deus de novos começos, novas oportunidades, que nos propicia novas conexões, novas mesas, novas ambiências. Então a gente tem que olhar para o passado e falar assim, opa, aquilo não deu, mas aqui agora vai dar, eu vou ajustar isso e vamos caminhar.
Uau. Edgar, eu te fiz essa pergunta pelo seguinte, né? A gente fala para donos de negócio pequeno, médio, grande, mas em especial eu percebo que o pequeno para o médio, ele muitas vezes ele não é travado no CNPJ. Ele tem tudo para fluir ali, mas ele é muito travado no seu CPF. E muitas vezes quando a gente convida esse cara para olhar, ter esse olhar para dentro para poder tomar as decisões à frente, ele tem alguma dor do passado que influencia nas decisões do hoje. Então ele trabalha muito, se esforça muito, tenta romper aquilo através de trabalho duro, mas ele não consegue virar. Mas quando ele vem entender, olhar para dentro de si, para depois olhar para o negócio, ele começa a ter uma visão muito clara. Assim como você pega o passado, toma isso como referência para que você tome decisões muito boas. Sim. Mas boa parte deles estão travados pelo passado. Né? Daí a gente criou a nossa imersão de negócio A Mina, que você conhece, Sim. né? Que é exatamente para ajudar esse cara a cuidar do CPF. Ter um olhar mais para dentro de si, porque muitas vezes só trabalho duro não vira chave. Trabalho duro é fundamental, mas o trabalho do olhar para dentro, realinhar, destravar exatamente esses pontos, faz toda a diferença. Exatamente. Eu costumo falar que o negócio cresce quando o dono cresce. Exatamente. Não dá para desconectar essas coisas. Não dá para você imaginar que um dono com uma mentalidade medíocre, mentalidade limitada, de escassez, vai conseguir produzir um negócio grande. Então você conhece a mentalidade do dono olhando o negócio. Uau. Então eu acredito que esse tipo de trabalho, de mentoria, de ajuda que você fornece a empresários, ela é fundamental, é vital. Eu conheço a Mina, tive a oportunidade de estar lá com você e acredito que quem enxerga valor nisso, consegue perceber o valor, ele já entra de cara num outro nível de mentalidade. Sim. Porque ele entende que ele precisa transformar, ele precisa, de alguma forma, acelerar, turbinar a mentalidade dele a partir dessas verdades. Porque o que limita o próximo passo é a gente mesmo. Exatamente. O maior inimigo do empresário não é o governo, não é o concorrente, não é o produto, não é nada externo. O que limita ele é a minha própria mentalidade dele. Então, quando a gente trata isso, quando a gente ajusta isso, e por isso que eu acredito em mentores, por isso que eu acredito em mesa, por isso que eu acredito em caminhar junto, em encurtar caminho, isso só é possível quando o empresário enxerga isso e decide investir nisso. Então, eu acredito que negócio forte só acontece quando o CPF está forte, quando o dono do negócio está forte. Então, o negócio cresce quando o dono cresce. Eu tenho essa máxima, né? Que é empresário forte, família forte, empresa forte. A ordem desses fatores altera o produto. E você também defende muito isso, sim, né? Sim, você vive isso, prega isso, traz isso para os seus negócios. Como é para você quando você pega um cara que tem essa ordem toda invertida, Edgar? Tem alguma história para você contar? Não, Deve ter várias, né? Muitas, né? A gente que acaba mentoreando muitos empresários, a gente vê que isso desequalizado, isso de alguma forma invertido, isso cria bastante traumas. Não só no negócio, não só na sua situação financeira, mas principalmente na sua vida espiritual e também na sua vida familiar. E a gente vê pessoas cuidando bem, às vezes, dos seus negócios, mas não conseguindo governar a sua casa. Gente governando bem 100, 200 colaboradores e às vezes não consegue governar a sua esposa e mais 2 filhos. Então, o grande problema hoje é quando você não consegue perceber exatamente esse posicionamento. Gente que não entende que tem que cuidar do seu espírito, tem que cuidar por Deus em primeiro lugar, não entende o valor da sua família e acaba cuidando muito de fora e acabando esquecendo de cuidar de dentro. Exatamente. E aí a coisa vai ruir. Então, é muito comum dentro do nosso caminhar, das nossas mesas, é muito comum a gente ter que sentar e levar a pessoa para esse entendimento. E eu concordo plenamente, tenho isso como prática na minha vida, que trocar isso vai criar dor, vai criar disrupção, vai criar uma série de situações, vai criar ruptura, vai criar uma série de problemas a partir de um equívoco no olhar dessas questões. Uau! Você que está aqui do outro lado, eu sempre gosto de falar que nenhum sucesso no negócio paga a falência da tua casa. Eu estou acostumado, Edgar, a direcionar, aconselhar muitos empresários, e quantas vezes, Edgar, eu vi empresários chegando até mim e falando, eu trocaria tudo que eu tenho hoje para ter de volta a minha família, para ter de volta meu primeiro casamento, para ter o tempo que eu não investi no meu filho. Eu me preocupei muito com a escola, eu me preocupei muito com a provisão, que foi muito bem-vindo, mas eu perdi presença.
E a presença ela é transformadora na vida de uma família, né? Sim. Você tem ideia, a Universidade de Washington foi estudar casais que empreendiam, né? Casais que empreendiam, empreendedores. Em torno de 78% dos cônjuges daquelas pessoas abdicavam de carreira, de sonho, de saúde, de um monte de coisas para fazer essa empresa tracionar. E depois de tracionar dessa empresa, aquele dono, aquele fundador, olhava para essa pessoa e achava que só bastava prover. E deixava insignificante aquele sucesso que a pessoa, aquilo que a pessoa tinha aberto mão para que aquele negócio acontecesse. Então, quando eu faço tudo que eu faço hoje, Edgar, eu sempre, quando vou analisar, eu analiso primeiro a vida do cara. Como é que está a vida dele, como é que está a família, como é que está a vida com Deus. Porque quanto mais distante você está de Deus, mais distante você está também da sua própria vida. Então é importante a gente ter uma análise, né? A gente constrói empresas, mas empresas com base, né? Isso é que eu acredito, é isso que vocês vão ver muito aqui no AminaCast, né? Pessoas que estão aqui comigo, como o Edgar, mas que acreditam piamente em Deus como base, a família como base. E eu acho muito relevante essa tua fala e é muito importante para as pessoas que nos acompanham, porque nós temos 2 pontos que nós poderíamos frisar aqui para quem está nos acompanhando. Primeiro, nem sempre a gente acerta. Às vezes você teve realmente um casamento frustrado, Sim. um casamento com problema, mas é tempo de recomeçar, é tempo de recompor, é tempo de realinhar essas questões. E muitas das vezes a pessoa fica olhando para o passado, já que foi um tópico de 2 ou 3 perguntas atrás, e acaba também não conseguindo viver o presente, não conseguindo ter um casamento, um novo casamento saudável, uma nova situação saudável, e acaba não se ajustando no presente por conta de um problema no passado. Então, amigo, se aconteceu no passado, você que nos acompanha, recompõe agora, procure estar se conectando com pessoas que possam te auxiliar agora para não permitir que aconteça novamente. Agora, talvez o mais importante é, se você não tem conseguindo priorizar o que é correto, o que deveria ser priorizado, aproveite enquanto é tempo. Tem muita gente que às vezes nos acompanha e está passando por um drama na tua casa, no teu casamento, e ainda não perdeu a sua casa. Então é tempo de acordar, é tempo de buscar ajuda, é tempo de estar, de alguma forma, se conectando com pessoas, com ambiências que possam contribuir, que sejam colaborativas para um ajuste. Porque não precisa ruir para depois, não precisa deixar cair para depois tentar acertar. Sim, eu sempre falo uma coisa também, Edgar, contribuindo com isso que você falou, que o ambiente, ele arrasta você. Tem muita gente agora que talvez esteja nos assistindo do outro lado, esteja com um casamento doente ou com a empresa doente. E qual é a maneira mais rápida de você mudar isso? Trocar de ambiente, né? Eu me lembro que quando eu fiz engenharia, né, a gente estudava, não precisa fazer engenharia, né? Em matemática a gente já estuda, né? Vetor, força, né? Os vetores, né? Então o cara quer romper no casamento, quer melhorar, mas os melhores amigos, né? O vetor força está indo para cá, ele quer ter um casamento muito bom, ele está bem intencionado, mas os melhores amigos só falam em traição. O outro, melhor amigo, está falando que casamento é um problema. O irmão diz que não acredita mais nisso. Então é muito difícil uma pessoa bem intencionada, no ambiente errado, conseguir romper. Isso serve para os negócios também. Disso. Então, uma das maiores coisas que viraram a minha vida foi buscar ambientes certos, me conectar com pessoas certas nos ambientes certos. Então, se você quer romper em alguma área da sua vida e está nos ouvindo aqui, qual o ambiente que você está deficitário hoje? Busque um ambiente onde as pessoas estão prosperando nessa área. O casamento é um negócio é outro e tantos outros, né? Então, todas as vezes que eu quis dar um sprint em alguma área da minha vida, Edgar, eu me mudei de ambiente, né? E quando você olha na Bíblia, inclusive, toda vez que Deus queria prosperar ou levar um servo dele para um outro nível, ele fazia o quê? Sai da tua terra e vai para lá. Se muda. A gente pode olhar Abraão, Samuel, tantos heróis da fé que se mudaram. Então, de repente, você está ouvindo aqui o AminaCast comigo, com o Edgar. Quantas mudanças o Edgar precisou fazer na vida dele para chegar onde chegou, né? Quantas mudanças eu precisei fazer? Então, busque ambientes que vão acelerar os teus processos, sejam eles em quais áreas forem. E isso é algo contínuo, inclusive, Léo. É bem interessante você estar falando, porque isso não tem fim. Não tem eu fim. Mesmo, depois de 35 anos de jornada, o que eu tenho pedido a Deus é me dar discernimento para ver mesas que eu preciso deixar de estar sentado, para sentar novas mesas, num novo nível, numa nova
numa nova etapa da vida, num novo projeto. Então isso que você está falando é muito relevante. E a percepção, achar a percepção de valor no que lhe é ofertado. Uau. Às vezes nós temos deixado oportunidades de estar caminhando com pessoas, de estar de alguma forma aprendendo novos conceitos, achando que todas as pessoas são iguais. Isso eu já ouvi um monte de vezes, isso já me falaram um monte de vezes, caminhar com fulano de tal é a mesma coisa. E às vezes você está perdendo uma grande oportunidade de receber insights, receber direcionamento, ser mentorado por pessoas que já têm isso dominado. Então Sim. eu acredito que pedir discernimento para enxergar valor em pessoas que já têm um nível de maturidade, que já passaram por essas etapas, é fundamental para você mudar de step, mudar de patamar. Exatamente. Edgar, isso é tão forte que na Bíblia, quando a gente lê lá Provérbios, e Salomão fala, né? Salomão foi o cara mais sábio que já existiu desde então. Então ele fala, vende tudo que tens e contra a sabedoria. Ela é mais preciosa do que o ouro fino que a prata pura. Eu trabalhei com mineração de ouro. Para você achar 1 grama desse ouro aqui, você tem que minerar colúvio, elúvio, material de interesse, às vezes 10, 20 toneladas daquele material para achar 1 grama. Então o cara teve muitas minas, Salomão. Então quando ele fala que o conhecimento é mais precioso, exatamente. Porque imagina você, o Edgar tem uma imersão para dono de negócio pet chamado Foco Pet. Então imagina você que está tendo um problema na tua área, no teu pet, né? E aí você encontra o cara que montou várias lojas, diversos segmentos, 30 anos de experiência dentro do segmento, e aí você imagina quanto custa um conselho que pode virar a chave do negócio, fatura 50 para ir para 100, 200, 300. Isso você não vai encontrar, amigo, trabalhando mais. E isso serve para qualquer área da sua vida. Vai encontrar estando nas mesas certas, nos ambientes certos. E a Bíblia já fala sobre mudar. Então mude de ambiente se você quiser acelerar o teu processo. Às vezes uma frase muda uma história. Falando em frase, eu preciso apresentar aqui o livro do meu irmão, tá? As estratégias por trás de uma mentalidade empreendedora do Edgar Martins. E o Edgar, além de ser um grande amigo, um grande irmão, ele também me ajuda com os empresários do meu grupo de negócio Alquimia, e ele já foi lá mentorar, direcionar eles também. E teve uma frase que eu ouvi pela primeira vez e que marcou muito. Ela estava dentro do meu coração, mas o Edgar conseguiu sintetizar, que está na página 75 do livro dele, que eu super te sugiro comprar, tá? Que diz assim, lidar com pessoas não dá trabalho. É o nosso trabalho. Fala pra gente, Edgar, você aí sobre isso, que você lidera tanta gente, 1.300 colaboradores. Pô, é gente pra caramba, meu irmão. Esse livro Estratégia por Trás de uma Mentalidade Empreendedora, de 170 páginas, eu procurei colocar nele as estratégias que eu utilizei ao longo dos 35 anos para ser bem sucedido na vida dos negócios. Sair de onde eu saí e construir o que nós construímos. E quando eu pego nesse tópico, principalmente de pessoas, eu acredito que o nosso maior patrimônio estão nas pessoas. Sim. São as pessoas. E eu acredito que nós precisamos tê-las pessoas como pessoas que vão nos ajudar a guardar a visão que nós carregamos, que pessoas que vão nos ajudar a carregar aquilo que o Senhor nos colocou para sermos bom mordomo. Então, uma coisa que me fere muito é quando eu vejo empresários e empreendedores reclamando de pessoas. Como pessoas, ou como elas pudessem tocar os seus negócios sem as pessoas. E elas não perceberam que elas precisam cuidar de pessoas, que Deus posicionou pessoas para poder cuidar de outras pessoas. O Senhor é o cabeça, nós somos o corpo, e Ele se move aqui na terra através do corpo. Uau. Então nós temos responsabilidade com as pessoas. O Senhor te posicionou em determinados lugares, e eu conheço o teu trabalho para cuidar de pessoas. Amém. Seja as pessoas que trabalham com você ou outras pessoas que são mentoradas por você. A partir do momento que você não tiver isso muito claro, você começa a ter uma relação traumática com pessoas. Então, uma das coisas que eu aprendi muito cedo é que eu tenho que cuidar de pessoas. Haja visto que meus primeiros funcionários trabalham com a gente até hoje. Uau. Não só eles, como a segunda geração deles. Então, pessoas precisam ser cuidadas. Então, você que nos ouve, se você não gosta de pessoas, não quer cuidar de pessoas, ou tem um discurso favorável a isso, você não deveria empreender. A não ser se você empreender sozinho, trancado numa sala, não precisar falar com ninguém no telefone, no WhatsApp, nem vender, nem comprar, isso é impossível. Então nós precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus colocou em nossas mãos, eu estou repetindo, e a partir disso usar nosso negócio de ferramenta para abençoar pessoas. Uma das coisas que eu tenho falado, Léo, que nosso negócio ele não é o nosso propósito.
Nosso negócio, as nossas empresas, os seus trabalhos na área de gestão, ele precisa ser uma ferramenta para nós cumprirmos o nosso propósito. Uau. Ele não é em si só um meu propósito. As empresas que eu tenho, ela não é um meu propósito, ela é uma ferramenta para mim cumprir o meu propósito. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que o meu negócio, eu preciso, através do meu negócio, cuidar de pessoas. Uau. Então, eu falo que cuidar de pessoas não dá trabalho, é o nosso trabalho, faz parte da nossa, tem que fazer parte da nossa essência. Cara, que frase incrível, né? E talvez, Edgar, eu até entenda, porque muitas vezes o empresário, ele fala, a pessoa funcionário é tudo ruim, funcionário é um problema. Essa é a máxima que mais se escuta. Mas você escuta muito onde essa máxima? Quando o empresário está naquela primeira fase. Qual é a primeira fase do negócio? A fase de vendas. O cara está tentando romper ali, ele precisa passar por aquela fase, se confirmar, né? 67,2% das empresas quebram nos 5 primeiros anos e um dos fatores é vendas. Então, quando o cara consegue romper e criar o mínimo de funis de venda, frontes de venda, ele vai para a segunda fase, que é a fase exatamente de pessoas, que é a fase onde ele para de ser operador, onde ele trabalha muito, executa muito, e ele precisa ser o cara que cuida de pessoas, o cara que gere pessoas, e entender a máxima da tua frase, que pessoas não dão trabalho, são o nosso trabalho. Só que o cara está preso onde? Na primeira fase do negócio. Você acha que o que te trouxe até um negócio que vende vai te levar para um negócio que cresce. Não é. Você aqui precisa ter esse olhar, como Jesus olha para nós, amando pessoas. Não que você não tem que ter na primeira fase, mas na segunda fase do negócio, para o negócio crescer, se o cara não tiver um olhar de pessoas, desenvolver, investir em pessoas, recrutar da maneira certa, tirar as pessoas erradas do barco, trazer gente nova, ele não vai virar. Então você que é empresário, tem essa máxima aí, ou vive com essa falácia, funcionário é tudo igual. Você está fadado a quebrar o seu negócio ou viver escravocrata dele. Então, aprenda, vá para os ambientes certos, se conecte com as pessoas que estão vencendo para que essa frase do Edgar soe como um bom perfume para você. Que pessoas não dão trabalho, são o teu trabalho. Exatamente. Isso está muito ligado, Léo, à mentalidade do dono do negócio. Eu costumo dividir o empresário, o empreendedor, normalmente em 4 mentalidades. Tem a mentalidade nível 1, que é de sobrevivência. E quando ele está nessa mentalidade de sobrevivência, ele só está olhando para as situações emergentes, está olhando para o hoje, está olhando para o agora, e ele não tem como projeto do negócio dele cuidar de pessoas. Depois, quando ele estava para o nível 2, nível de execução, e depois de empreendedor, de empreender, e depois a mentalidade de destino, isso muda. Então, a gente consegue perceber muito bem aonde ele está preso, ou seja, na venda, no agora, ou de fazer agora, quando ele só está olhando aquele momento, Sim. quando ele não consegue olhar um outro horizonte. Mas ele precisa entender que cuidar de pessoas é um ponto de partida, inclusive, para lubrificar, para ajustar todo o seu negócio. Agora, uma outra coisa que eu não queria deixar passar, sem tecer comentário antes de você ir para outra pergunta, é que o que falta também é qualificação para as pessoas. Sim, tem total. pessoas reclamando de pessoas, mas também não investe numa mentoria, numa imersão, não contrata uma empresa, não pede ajuda. Então, o empresário, ele não precisa necessariamente ser especialista em tudo. E eu não sou. E eu pego as minhas áreas de maior habilidade e eu lido diretamente com elas. E as áreas que eu não tenho tanta habilidade, eu terceirizo. Eu chamo mentores, eu chamo pessoas para ajudar a coordenar todo o projeto. Então, essa maturidade e entender que nós precisamos também qualificar pessoas, provavelmente vai tirar um peso muito grande que tem nas costas de muitos empreendedores. Exatamente. Edgar, uma coisa muito interessante é que eu recebo todos os anos muitos donos de negócio da Imersão Amina. E o cara, quando entende o desenvolvimento como uma ferramenta para acelerar o negócio dele, ele acaba plugando os outros colaboradores para fazer. Então, hoje na imersão de negócio Amina, né, que são 3 dias que a gente desenvolve dono de negócios de líderes, eu percebo que quanto mais alto o nível de consciência do dono, mais ele investe para treinar e desenvolver. E continua em crescente, porque desenvolve gente. A gente desenvolve as pessoas para poder elas darem resultado dentro do negócio, né? Sem querer fazer propaganda do amigo, mas uma coisa que você faz muito legal na Mina, que eu acho muito interessante, é aquela questão do segundo ingresso. Tipo assim, a pessoa que adquire, normalmente, em algumas épocas lá do ano, você tem, vou levar o segundo, eu consigo te fornecer o segundo no mesmo custo. Isso dá a possibilidade desse empresário, dessa empresária, levar uma pessoa, um gestor dela, seja o esposo ou a esposa, dividir conhecimento com mais uma outra pessoa, eu acho uma grande tirada sua que ajuda muito a disseminar essas boas informações. Sim, é legal demais. E exatamente por isso, o que a gente pensou quando fez isso? O empresário que se desenvolve sozinho,
ele vai para esse nível. Mas às vezes ele tem um sócio e o sócio não desenvolveu o nível de consciência. A mentalidade está aqui e o outro está aqui. O que acontece? Ruptura de sociedade. É igual casamento. Muitas vezes o marido está aqui, se desenvolve, mas a esposa não, ou vice-versa. Então esse desnível vai gerando o quê? O afastamento. Então por isso que a gente dá esse segundo ingresso, para que a pessoa não tenha objeção, para que se desenvolva junto, né? E falando em ingresso, falando em imersão, fala um pouco da Foco Pet. Você entendeu um pouco da dor do mercado, dos donos de pet e criou essa super imersão aí que está sendo um sucesso. Já na primeira edição veio gente pra caramba de vários lugares. Conta um pouco pra gente, Edgar. O objetivo do Foco Pet foi colaborar com a profissionalização do mercado. Nosso mercado ele é jovem, é novo. Nosso mercado alimento para cão e gato, ele tem apenas 40 anos. E só isso? Só isso. Para você ter ideia, eu sou da época que ração de cachorro era ainda granulada igual ração de cavalo, de galinha, tudo mais. Era peletizada. Não tinha nada, não era extrusado, não tinha nada essa composição fabril nos dias atuais. O tempo passou, a forma de enxergar um pet mudou. O pet passou a ser um membro de uma casa, membro de uma família, e os cuidados, as especificações dos produtos acabaram melhorando e vem melhorando a cada dia. Só tem que a mentalidade, a gente volta a falar em mentalidade, exemplo do meu livro, de outras coisas mais que nós conversamos, ela não evoluiu na mesma proporção. Então, hoje a gente vem de um segmento tendo determinados problemas e principalmente sendo ameaçado pelo autosserviço e até mesmo por grandes redes. Então, o nosso objetivo principal foi trazer ferramentas, trazer estratégias para que o pequeno lojista ele consiga se profissionalizar, para ele também ser uma referência na cidade que ele está, no bairro que ele está. Uau. Então, movido desse sentimento, nós chamamos algumas indústrias, propomos a ela o projeto, elas abraçaram de imediato e assim nós fizemos a primeira edição do Foco Pet, colocamos 250 lojistas numa única sala, veio lojistas não só do estado, veio até gente de Espírito Santo, São Paulo. E nós ali conversando sobre algumas estratégias, principalmente as estratégias que eu utilizei ao longo dos meus 35 anos para ter um tom colaborativo nas suas decisões. O resultado foi muito bom. Uau. Nós vamos ter algumas outras edições, em alguns estados, inclusive, e nós vamos ter uma progressão para aquelas pessoas que estavam ali, para a gente levar essas pessoas para um nível de consciência um pouco mais madura para poder melhorar a sua gestão, seus negócios de uma forma geral. Uau, que incrível. Então, Edgar, se alguém tiver interesse, @Edgar Martins, lá pelo Instagram, ele consegue te conectar. Edgar Martins Júnior. Nós temos também o canal do YouTube lá, que nós temos algumas entrevistas bacanas, algum material que tem disponibilidade, dá também Edgar Martins Júnior, e lá ele consegue conectar. E também nós temos o Instagram do Foco Pet, _Foco Pet, ali vai ter as próprias notícias, as próximas edições ali, que a gente vai para cima com força disso. Uau! Com certeza vai transformar esse mercado, como você falou, em franco desenvolvimento por 40 anos. Exatamente. É muito pouco jovem, tempo. Todo mundo tem cachorro, todo mundo tem gato, mas 40 anos. Mas a gente lembra do cachorro que ficava no quintal comendo lá angu, osso de peito, macarrão. É verdade, a minha tia dava angu. É isso aí. O gato ficava lá de fora para comer rato. Só tem que isso tudo mudou. E a gente precisa, de alguma forma, já que nós temos responsabilidades com essa questão da mentalidade do empreendedor, do empresário, a gente precisa contribuir para essa profissionalização. É isso que nós estamos fazendo nesse momento. Uau, parabéns, Edgar. Edgar, vou te fazer uma pergunta aqui, que é um desafio muito grande para todo dono de negócio, né? Como construir algo grande sem abandonar quem você ama? Como construir um negócio que fatura múltiplos dígitos, que emprega tanta gente, e eu olho para você, eu vejo em você um exemplo de marido, um exemplo de pai, agora vovô também, um grande empresário. Como construir? Como é que você chegou aí, carregando todo mundo, inclusive sua família trabalha com você? Essa pergunta, ela parece ser muito mais complexa de responder do que é. Na verdade, é só pegar quem você ama e botar participar da construção. Uau. Quando quem você ama está construindo com você, você não perde, ela está junto. Então, a grande estratégia minha é botar toda a minha família para construir junto. Então, nós construímos, eu não tenho mérito sozinho na construção do meu negócio. Primeiro, a gente seguiu uma direção e temos seguido a direção do alto, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Isso tem sido a grande estratégia da minha vida.
E parte da estratégia, e eu sei que você comunga da mesma opinião, é carregar minha família nos meus projetos. Uau. Então, a minha esposa faz parte do meu projeto, as minhas filhas fazem parte do meu projeto. Eu tenho 2 filhas, uma administradora e outra médica. Até mesmo a que é médica, é psiquiatra, não trabalha diretamente no negócio, mas vive no negócio. A gente tem tempo de mesa falando de negócio. O negócio lá em casa é uma realidade, não é peso. Uau. A gente entende que é um projeto da nossa família, é um projeto de nós cuidarmos. Nós temos a clareza de propósito do nosso chamado. Amém. Quando você tem a clareza de propósito do teu chamado, do que você faz, você vai envolver as pessoas que estão do teu lado do negócio. Então, minha família nunca sofreu dano por conta do negócio. A gente sempre soube, como você falou no início, a gente botar cada situação numa caixa. Obviamente, em algum momento, a tua família está precisando um pouco mais de atenção no negócio, você um pouco mais de atenção. Em outro negócio, o negócio está precisando mais que a família, você pega a família para ajudar. Mas a minha família fez parte diretamente da construção do meu negócio, então nós nunca tivemos problema em estar trazendo algum tipo de dano para a família. Uau. Preste atenção, pessoal. Empresário forte, família forte, depois, empresa forte. É muito comum, Edgar, eu receber muito dono de negócio que ele ganha um pouquinho de dinheiro, pedalou um pouquinho mais, troca de mulher. É muito comum, muitas vezes, o cara ter algum nível de ascensão, ele trazer o mérito para ele e esquecer quem construiu com ele. E quando a gente vê um exemplo como um teu, que é a base, honrando a base, trazendo a base para junto com si, você vê o tamanho que uma empresa toma de proporção. Porque a tua base é quem? É a tua família. A sua base é Deus, né? Então você que está aqui do outro lado, tá? Não pega atalho. Não tenta desprezar ou pegar outros caminhos agora que de repente sua empresa melhorou um pouco, achando que o mérito é todo seu. Talvez sua esposa nem trabalhe diretamente com você, mas ela construiu cada tijolo no bastidor sem que você veja. Então honre essa base. Eu vejo muito dono de negócio bom perdendo a empresa porque a vaidade, o ego falou mais alto e esqueceu quem construiu o negócio no bastidor. Exatamente. No teu caso, sua esposa estava junto contigo, mas muitas constroem o negócio no bastidor. Exatamente. Minha esposa estava durante um bom tempo junto comigo. Para você ter ideia, eu conheço a minha esposa. A gente começa a namorar no mesmo mês que eu abri o CNPJ. Ah, foi? Foi. Então, assim, a gente tem 28 anos de casado, 33, vamos agora de juntos. A gente conhece. Mas muito do tempo minha esposa não estava necessariamente dentro do negócio, mas o envolvimento, a conexão, até mesmo a minha preocupação de envolvê-la dentro do negócio faz eu entender hoje, muitos anos depois, que ela construiu comigo e continua construindo. Sim. Porque, mas ela está no negócio hoje? Não, mas ela está na casa, cuidando Sim. da retaguarda, cuidando da minha neta, cuidando da minha casa, cuidando das minhas filhas. Então, ela construiu e continua construindo. E essa mentalidade, ela é protetiva, porque ela protege você não ir para um lugar de orgulho, de arrogância, de achando que você construiu sozinho. Ela te protege porque a família está no seu lado, você inclui e boia as pessoas junto do seu lado e você caminha junto. Então isso que você está falando, Léo, é um ponto muito relevante, tá? Muito relevante. Sim. A gente vê negócios ruindo, impérios ruindo, porque o dono do negócio achou em algum momento que ele tinha um nível de autonomia tal que ele poderia caminhar sozinho, poderia não ter tua família, e quando ele perde a família, ele perde tua referência, ele perde seu porto seguro, e aí ele acha que pode trocar, que pode arrumar uma outra opção que aparentemente é melhor, mas normalmente leva ele para um lugar de dissenso. Sim. Edgar, quando eu orei um tempo, busquei minha esposa, nós casamos, né? E durante determinado tempo, eu tomava decisões sozinho, não compartilhava com a minha esposa. E todas as decisões que eu tomava sem ter o auxílio, sem ter a oração, sem estar junto com ela, as minhas decisões e as minhas ações eram erradas. Quando eu entendi um conceito, esse conceito de tomar essa decisão junto com ela, orar junto com ela, trazê-la para decidir comigo, a chave virou em tudo que eu fiz. Exatamente. Né? E acredito que você tenha feito muito isso com a Lê ao longo da tua vida. Hoje eu não tomo nenhuma decisão antes de tomar um negócio, fazer uma compra, algo muito importante. Eu falo sempre para a pessoa, eu tenho que falar com a minha esposa, tá? Porque a gente tem um tratado aqui, a gente nunca toma uma decisão sem antes ter essa consultoria de um e de outro. E como tem dado certo por isso? Exatamente. Deixa eu considerar, passar um gravame ainda em cima do que você está falando, porque ela exatamente faz parte do acordo da minha casa também. Às vezes parece um negócio, aquele negócio imperdível, aquela oportunidade imperdível. Eu falo assim, amigo, beleza, deixa eu ir para casa, deixa eu orar, deixa eu conversar com a Alessandra, eu te dou uma resposta no dia seguinte. E aquilo que parecia imperdível naquele momento, chega 12 horas depois, a gente
gente vê que não tem nenhum sentido. A gente fala assim, não, Uau. não tem nenhum sentido. Deus coloca no coração, não é por esse caminho. Eu conversando com a Alessandra, ela fala assim, não, amor, não estou em paz, eu acho que não é por aí, a gente resolve, toma decisão. Então, cuidado, você que está nos ouvindo, a achar que pode ter um nível de autonomia tal em resolver tudo sozinho, uma arrogância, um orgulho, achar que não deveria ouvir tua esposa, mas a sabedoria na multidão de conselhos. E o homem mais sábio, mais rico que nós tivemos até o dia de hoje, o Salomão, ele deixou isso escrito pra gente, não vai por outro caminho que provavelmente você vai ter problema. Uau, que incrível. Edgar, tem uma pergunta aqui meio capciosa, hein? Você já passou por algum momento que nada parecia fazer sentido para você? Já teve algum momento da construção do teu negócio, da tua vida, você construía, fazia, dava certo, perdeu o sentido ou não tinha sentido? Você já viu isso em algum momento? Ô, Léo, é muito comum em alguns empreendedores. Sinceramente, não. Uhum. Eu tive a clareza, eu me converti muito cedo, e eu tive a clareza do propósito, do que Deus queria construir da minha vida muito cedo. Então, eu não fui regido pela circunstância. O grande problema do empresário é quando ele começa a ser regido pela circunstância, porque as coisas estão bem, aí ele às vezes está legal. Começa a entrar em dificuldade, ele acha que não está mal. E ele começa a viver uma gangorra, uma oscilação emocional, principalmente. Então, eu não permiti que as circunstâncias desafiadoras e nem mesmo os ótimos negócios me tirassem do equilíbrio. Então, eu não tive... não fiz parte dessa grande maioria onde que vive essa gangorra. Eu sempre tive a clareza de onde eu queria chegar, de como eu queria chegar, e desenhava isso, e não era um dissenso que iria me desequilibrar ou me desanimar, mas também não era um grande feito que iria me tirar do meu propósito. Uau. A gente fala que o grande problema do empresário é quando ele fica suscetível a vai ou aplauso, né? A vai é porque a coisa não está muito bem, aí ele cai. O aplauso é porque também ele fica inflado a ponto tal de achar. Então, o grande problema, quando você não está nessas duas zonas, desses dois extremos, você vai caminhando. Então, eu sempre, nunca fui de andar nos extremos. Eu sempre fui mais sereno, de uma forma mais flat, então nunca tive problema com isso, apesar de reconhecer que isso é um problema da grande maioria dos empresários. Sim. Eu percebi um ponto muito importante, chegou um momento da minha vida, há muitos anos atrás, que os negócios que eu tinha não faziam sentido, e eu entrei numa zona onde eu estava meio que caminhando para uma depressão. Naquela época não se diagnosticava, não se falava nisso, e eu tinha perdido o sentido de tudo, né? Só que eu não entendi um conceito, Edgar, que quanto mais distante você está de Deus, mais distante você está da sua própria vida. É isso. Então, muitas vezes, talvez você está aí do outro lado, tem construído resultado, está avançando, seu negócio está indo, mas você perdeu o chão, perdeu o sentido. A pergunta é, será que você se desconectou do Deus Criador ou nunca teve um encontro com Ele? Por conta disso, aquilo que você faz hoje, por mais que te dê dinheiro, te dê oportunidades, isso te levou para um momento onde não faça sentido, você se sinta vazio? Porque eu, naquele momento, Edgar, eu me sentia completamente vazio, e quando eu tive encontro com Deus, causado pela batida do carro, ali sim a minha vida começou a tomar propósito. Inclusive, os negócios eu finalizei por conta disso. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que Deus, ele colocado onde deve estar colocado, em primeiro lugar, que se ele de fato for a primazia da nossa vida, ele vai te levar através do Espírito Santo a tomar as melhores decisões, e você não perde esse senso. E talvez seja uma das melhores estratégias que nós estamos dividindo nessa mesa para as pessoas que estão nos acompanhando. Colocar Deus aonde precisa ser colocado, buscar uma presença, uma intimidade, uma busca. O Espírito Santo vai levar as melhores decisões, e você testemunha isso aqui, que quando você estava um pouco mais distante, focado mais nas coisas do trabalho, materiais, você acabou se perdendo por um período, ou pelo menos questionando algumas coisas na sua vida, e quando você se reconecta, tudo entra no lugar de novo. Né? Uau, que incrível, exatamente. Daí então tudo mudou, né? Tudo mudou. Edgar, você é um cara que construiu muito resultado, emprega muitas pessoas, tem tido sucesso em tudo que faz. A gente percebe claramente Deus te direcionando, e com isso é natural que o sucesso financeiro venha, além das outras áreas de vida que andam contigo. Eu quero te fazer uma pergunta, e que pode ser a dúvida de muita gente. Talvez você está aí de casa querendo buscar dinheiro para quê? Eu quero te fazer uma pergunta muito importante. O dinheiro traz paz ou apenas opções? Qual a tua opinião sobre isso? Opções. A paz ela passa longe do que o dinheiro pode propiciar. Uau. O dinheiro traz opções, sim. Ela traz acesso, ela traz possibilidades.
seja na área educacional, que você pode investir em mentores, em formalização, você pode investir em cursos e outras coisas mais, em viagens, em outras experiências mais, mas a paz que transcende todo entendimento não vem do dinheiro e a gente sabe de onde vem. Então, assim, é uma grande ilusão, e eu acho esse tema bastante relevante você está trazendo para a mesa, porque muitas das vezes as pessoas vivem um momento de turbulência porque a ausência de dinheiro pode te levar para um momento de dificuldade e até mesmo falta de paz. Exatamente. Não é confortável ter uma luz na sua casa para ser cortada por horas e você está chegando o momento e você não tem o dinheiro para pagar e tua família, os vizinhos vão olhar, você não ter como prover para sua família algo precisa, um leite para um filho, outra coisa mais, pode te levar. Mas talvez o maior desafio da vida do empresário e empreendedor não permitir-se ser regido pelas circunstâncias. Quando a gente tira os olhos das circunstâncias, seja elas benéficas ou até mesmo desafiadoras, você não atribui a tua paz ao dinheiro. Então o recurso ele só te dá acesso, ele só te dá possibilidade, mas ele não é o responsável pela paz do homem. Eu tenho uma máxima que eu digo assim, Edgar, dinheiro na mão é bênção, no coração é maldição. Exatamente. É como você disse, talvez nesse momento, uma pessoa que esteja aí de casa, esteja passando por um momento turbulento e que esteja com ausência de paz por conta da falta de dinheiro e ache que a verdadeira paz vai estar quando tiver o dinheiro. O dinheiro traz opções e realmente o dinheiro sana problemas, mas a verdadeira paz você só encontra em Deus. Por isso eu sempre tenho uma máxima, Edgar, primeiro Deus, segundo cônjuge, terceiro filhos e quarto trabalho. A ordem dos fatores altera o produto, o que nada mais é do que empresário forte, família forte e empresa forte, né? Então quando a gente tem o Senhor como base de tudo, e quando a gente ganha dinheiro, a gente tem opções, mas o dinheiro não rouba quem a gente é. E é legal a gente abrir um pouquinho isso que nós estamos conversando, que provavelmente pode ter alguém em casa, se não fosse dinheiro, um trapar, faz o Pix para mim. Faz o Pix para mim. Na verdade, a gente reconhece que o dinheiro é bênção de Deus. Eclesiastes, quando Salomão escreve, ele fala que é a bênção de Deus na vida do homem que enriquece o homem. O Salmo fala que o Senhor se compraz com a bem-aventurança dos seus filhos. Então a gente sabe que isso tudo está ligado à bênção de Deus, porém, quando você tira o dinheiro do bolso e põe no coração, esse é um grande problema. Aquele jovem que queria a vida eterna, a salvação, e ele vai conversar com Jesus, e Jesus começa a dar uma lista de coisas que ele tinha que cumprir. Senhor, todas essas já cumpri. Ele falou, em tudo. Tudo legal, agora pega o teu dinheiro, o teu patrimônio, dá metade para os pobres e me segue. A palavra fala que ele saiu dali triste. A verdade é que o Jesus não estava querendo deixar aquele rapazinho pobre. Claro que não. Na verdade, Jesus falou assim, eu não admito dividir o seu coração com mais nada. Uau. Essa era a mensagem. Todas as vezes que nós permitirmos que o dinheiro tome um lugar que não deveria tomar na nossa vida, nós vamos ter problema. Obviamente o dinheiro é bênção de Deus na vida do homem, ele te dá acesso, te dá possibilidades, te dá condições de você realizar teus sonhos, da tua própria família, expandir, crescer, mas ele tem que ser colocado no lugar certo. Porque se ele não for, ele vira maldição, um problema na vida do homem. Uau, que incrível, pessoal. E já falando aqui sobre dinheiro, mantendo um pouquinho aqui, Edgar, você é um cara que tem acesso a muita gente rica, que muita gente ganhou dinheiro, muita gente construiu fortuna. Na tua visão, analisando a mentalidade, o que os ricos normalmente escondem na tua visão? Uma coisa que o cara que está lá no início da jornada não consegue enxergar, perceber. A facilidade de chegar aonde ele chegou. Uau. Eu acredito assim que blindam quase numa caixa preta as coisas que são óbvias. Nós estamos conversando aqui de acesso, nós estamos conversando aqui de conselhos, nós estamos conversando de ambiências, e é isso. As pessoas que estão nos ouvindo hoje talvez possam ter a tua vida transformada a partir do que nós estamos conversando. Uau. Nós estamos liberando chaves aqui. Você libera chaves na mina em 2, 3 dias que muda a filosofia, o entendimento, a mentalidade, tudo aquilo que você está disponibilizando para as pessoas. E tem empresários para valorizar os seus feitos, para valorizar a si próprio, ele esconde a facilidade de chegar onde muitos chegaram, onde eu cheguei e você chegou e outros mais chegaram, para talvez até mesmo valorizar os seus feitos. Sim.
Então, Que interessante, hein? Verdade. É pomposo eu falar que agora, poxa, eu trilhei, eu fiz, eu aconteci, eu desbravei, eu fui um grande estrategista. E, na verdade, ele não percebe, primeiro que ele está tirando a honra de quem de fato tem a honra. Sim. E quem tem a honra de fato é o Senhor, é Jesus que nos colocou nesse lugar. Primeiro lugar. Ele é o provedor. E segundo lugar, não menos importante, ou um pouco, num tom logo abaixo, mas também importante. Se você expandir a sua mente, se você entender essas ferramentas que estão disponíveis, se você estiver disposto e até mesmo a entender que a sua atitude de hoje que vai mudar o teu futuro amanhã, ou o teu dia de amanhã, talvez melhor dizendo, acabou a história. Uau. E as pessoas blindam isso, você vê pessoas falando, não, tipo assim, poxa, aí você fica pensando o seguinte, você passando uma situação desafiadora, pô, o que esse cara fez, eu não vou poder fazer. Como esse cara construiu, é inacessível, mas não é. E nós estamos, talvez, aqui para simplificar a vida das pessoas. Simplificando a vida das pessoas. Quando você leva uma pessoa para uma mina, você está ali para simplificar. Você fala, gente, o que eu errei foi nisso, e eu estou te falando que você não pode errar, e vai por esse caminho que você vai acertar. É simples assim. Olha só que interessante você está falando, Edgar. E isso você só aprende na mesa de conselho. Quando você está num alto conselho e consegue ter a oportunidade de ouvir quem fez antes. Exatamente. E quando você tem humildade, né? Antigamente, eu estou falando de 20 anos atrás, não existia essa disponibilidade de pessoas habilitadas e com o coração aberto para poder ensinar, para poder dividir essas práticas, né? E hoje, se você olhar, existe uma imersão à mina, como é o caso da minha imersão, para donos de negócio, para aprenderem. Tem a Foco Pet, que é voltada para donos de negócio no ramo pet, para se desenvolverem, crescerem. Então, olha quantos ambientes existem hoje para você que está aí do outro lado se desenvolver, mas você precisa acessar os ambientes, né? Exatamente. Os ambientes aceleram. Então, essa pergunta aqui ela é muito interessante, porque o segredo é você caminhar ao lado das pessoas certas. E aí, pegando um efeito lateral, ou colateral, talvez melhor dizendo, existe um dever de casa também nosso, em reconhecer que a gente precisa acessar isso. Porque um outro grande problema do empreendedor é a falta de humildade, é excesso de orgulho. Normalmente, a gente precisa ser colocado num lugar de desafio, de quase afogamento para a gente pedir ajuda. E, na verdade, quando a gente chega nesse lugar, nesse ambiente, a gente às vezes não tem nem força, às vezes até mesmo financeira, para investir no que deveria investir. Então, uma coisa que eu tenho deixado de conselho, direcionamento, até mesmo para as pessoas que nos ouvem, eu vou deixar isso registrado. Se você está numa situação razoável, invista agora, procure ajuda agora, senta agora, muda de ambiência agora, senta em mesa de conselho agora. Não espere a situação estar crítica, a situação você está sem fôlego, até financeiro, para procurar ajuda. Então, essa mentalidade expandida, essa mentalidade transformada para poder conectar a pessoas que possam levar o empresário, o empreendedor para um outro ambiente também é fundamental. Isso é um dano que a gente sofre. Sim. A gente sofre disso. Muitas das vezes, pessoas chegam até a gente quando o negócio está ruindo, quando a coisa está com muita dificuldade, às vezes dificuldade tal que ele não tem nem condição de investir numa mina, por exemplo, Exatamente. que é um produto acessível. Sim. Mas ele não tem, porque ele deixou a coisa chegar nesse nível. Então, talvez um bom direcionamento, um bom conselho que eu possa deixar aqui também, você que está caminhando sozinho, se una a pessoas, procurem mentores, pessoas que possam te auxiliar, possam caminhar, possam encurtar a jornada a partir das suas experiências. E isso é um ponto que nós estamos tratando ele com muita simplicidade, mas é um ponto vital, porque se ele entender que ele precisa se conectar a pessoas, que precisa evoluir a partir da experiência das pessoas, ele vai encurtar um caminho tal que ele vai ser bem sucedido. Exatamente. Edgar, eu gosto sempre de dizer que o sucesso ele deixa pistas, né? Então, quando você olha uma pessoa bem sucedida, ela sempre teve alguém que direcionou, sempre teve um bom conselheiro, né? Então, quando você vê um cara do porte do Edgar dizendo isso para você, meu amigo, pare e pense, quem tem sido seus conselheiros? Quando você toma uma decisão desafiadora, quem direciona você, ajuda você a desempatar? É isso que faz todo sentido, você tomar decisões certas, errando menos no negócio quando você tem um bom conselho. E a Bíblia já fala que nós prosperamos na multidão de conselheiros. Exatamente. Aproveitando aqui, vou fazer um jabá, já pega, manda esse podcast para alguém que precisa aprender, se conectar e trazer toda essa mentalidade de negócio para a vida deles. Então não deixa de enviar agora esse podcast para outras pessoas que precisam viver isso que você está vendo aqui do outro lado com a gente também. Edgar, já chegando no final aqui, a gente tem um bate-bola. São as últimas verdades. Eu vou te perguntar,
uma pergunta rápida, você vai me dar uma resposta muito curta. Tá? Isso é difícil pra gente. Essa o Caio não te mandou, hein? Essa é difícil pra gente responder rápido, hein? O que significa vencer na vida? Vencer na vida é ser resiliente às dificuldades que certamente vão vir. Top. O que hoje vale mais que dinheiro para você? Jesus Cristo. Uau. Quem você seria sem sua empresa? Um cidadão normal. Legal. Qual verdade você aprendeu tarde demais? Qual verdade eu aprendi tarde demais? Essa pergunta é boa, hein? Boa, né? Qual verdade eu aprendi tarde demais? Eu preciso pensar, vamos para outra. O sucesso cobra? Cobra e cobra caro. Uau. Paz ou poder? Paz. Presença ou patrimônio? Presença. O que o dinheiro nunca conseguiu comprar? Paz. Qual guerra invisível as pessoas enfrentam hoje na sua visão? Comparação. Uau. Nós vivemos um tempo de muita comparação. A internet hoje ela leva muitas pessoas para um lugar de equívoco, de ausência de paz, de tranquilidade. As pessoas querendo viver a vida do outro. E isso tem sido um grande problema. Tem mal da humanidade. É o mal da humanidade. A comparação hoje, você querer viver a vida do vizinho, pelo menos a vida que o vizinho mostra, tem levado muitas pessoas para um lugar de muita dificuldade. Cara, bacana demais. Existe o sucesso sem paz, Edgar? Não. Você tem medo de que hoje? Eu tenho medo de não deixar um legado, principalmente espiritual, para minha família, para minha casa. Uau, que incrível. Amém. O que você quer que seus filhos aprendam observando você? Amar Jesus. Uau, esse é o maior patrimônio, o maior legado, né? Maior. Cara, todos os dias eu dobro os joelhos, eu oro pelas minhas filhas. Senhor, a coisa mais importante que eu posso deixar para minhas filhas não é patrimônio, não é dinheiro, não é bem, não é prédio, é a presença do Senhor na vida delas. É isso. Eu oro, Edgar, eu boto a minha mãozinha na cabecinha delas, uma de 7, uma de 4, Maite e Luma, falo, Senhor, que elas sejam apaixonadas por Ti. Esse é o ouro da nossa vida. Essa é a grande maturidade que o homem pode chegar na sua vida. É entender que não há outra opção, não há outra alternativa, que não há outro caminho, que não há nada mais importante do que o próprio Jesus. Uau. O que significa riqueza de verdade para você? É ter o sentido pleno da sua família e o quanto ela é importante na sua vida e o quanto Jesus precisa ser a prioridade dos seus dias. Uau. Isso é riqueza. Qual conselho você daria para o seu eu de 20 anos atrás? De 20 anos, seu eu de 20 anos. Eu de 20 anos. Talvez ter dado ainda mais atenção às coisas do reino, ter vivido em relação às coisas do próprio Senhor, voltar ainda mais os meus olhos para Ele, eu acho que provavelmente eu teria ainda construído e deixado um legado ainda maior na vida das pessoas. Edgar, quando tudo acabar, pelo que você gostaria de ser lembrado? Eu gostaria de ser lembrado para aquele que amou Jesus. Uau. Aquele cara que amou Jesus e que tinha Jesus como prioridade na vida dele. Amém. Amém. Que incrível, cara. Que incrível, Edgar. Terminando agora o nosso podcast, eu queria que você deixasse um conselho final. Se você pudesse estar falando aí para 10 milhões de pessoas ao mesmo tempo, uma última frase, um último conselho, Edgar, o que você falaria para essas pessoas? Se eu fosse resumir esse podcast nosso, eu ia resumir, porque nós já deixamos muitos conselhos aqui, é que não existe bem-aventurança, não existe sucesso, não existe paz longe de Jesus. Nós não estamos aqui para falar de religião, mas é impossível a gente desconectar a nossa bem-aventurança a figura de quem realmente nos colocou nesse lugar. Seríamos nós hipócritas, injustos e equivocados. Então nós precisamos sim usar as estratégias humanas que nós temos à nossa disposição, mesas, ambiências, pessoas que possam auxiliar e encurtar caminho, mas talvez o melhor exemplo que você tenha que buscar são pessoas que são conectadas com Jesus. Inclusive, essas pessoas hoje que estão procurando ajuda em mentoria, ajuda em conselheiros, como essa pessoa vê Jesus. Porque não há nada perene, não há nada seguro, não há nada contínuo se essa pessoa não entender que ela precisa também se conectar a Jesus. Então nós estamos vivendo uma época, Léo, de muita gente falando. E eu tenho pessoas próximas
que dão aula sobre casamento. Só tem que eu conheço o casamento delas. Então, pessoas que dão aula de finanças, só tem que eu sei como é que é a finança delas. Então, só tem que a internet hoje deu publicidade e até mesmo se o vídeo está bonito, se a pessoa está bem arrumada, se está ajeitada, ela dá uma publicidade que leva pessoas para um lugar de equívoco. E eu acredito que a autoridade ela se constrói pelo exemplo. Uau. A autoridade ela se constrói a partir do que de fato a pessoa é, fora das lentes. Então, talvez o conselho que nós temos que dar às pessoas que nos acompanham aqui é procure ver quem é a pessoa, procure ver a pessoa, escolha a pessoa que você vai caminhar. Escolha o produto que você vai comprar, que se de fato esse produto é de uma pessoa que vive o que ela tenta te vender. Porque senão ela vai estar indo para um lugar de equívoco e vai não conseguir o êxito da vida dela. E escolha Jesus como a prioridade da sua vida, porque certamente você vai para um lugar de acerto. Uau, que incrível esse momento de tanto aprendizado. Você que está aqui nos vendo do outro lado, já compartilha para que mais pessoas tenham acesso e consiga trazer esses princípios que a gente falou aqui, que o Edgar trouxe com tanto brilhantismo aqui, para que eles possam transformar os seus negócios e as suas vidas. Edgar, quem quiser te procurar, pode falar mais uma vez ali para a câmera, claro. Teu arroba. Edgar Martins Júnior, tanto no Instagram quanto no YouTube. Nós temos no canal de YouTube bastante farto lá, com bastante material, com algumas entrevistas bastante relevantes, com alguns líderes que marcaram a minha vida, marcaram a minha família e tem expressão aí nacional. E também no Instagram, Edgar Martins Júnior, pode fazer contato lá no direct lá, e a gente está com alguns trabalhos muito interessantes. Eu queria, nessa última fala, destacar o Instituto Caverna de Adulão. Nós temos um instituto no município de Itaboraí, esse instituto lá nós temos crianças autistas, nós atendemos centenas de crianças lá, Léo, de forma gratuita. Uau. Então, se você também se conecta com essa causa, nós temos muitas crianças que somos atendidos lá, junto com alguns empresários, e o Instituto Caverna de Adulão, você também pode seguir lá no Instagram, Instituto Caverna de Adulão, e Deus também tem nos levantado para poder abençoar essas vidas, e assim são os nossos contatos. Se fizer sentido, nos siga lá. Uau, incrível! Você participou do AminaCast e eu te espero no próximo episódio com mais um super convidado para trazer esses princípios e valores de crescimento para você. Edgar, obrigado, irmão. Valeu, irmão. Tamo junto. Deus te abençoe. Amém. Valeu. Até a próxima aí, pessoal. Até a próxima.